Fala galera, tudo bem? Na aula anterior eu mostrei para vocês que a instituição VUNESP, ela planeja o vestibular de várias instituições, como a FAMEP, a UniUB, a Santa Casa, o Einstein, né? Então é bacana você perceber que tem algumas semelhanças com o Enem. O Enem, por exemplo, não pede título, também não se pede vestibular da VUNESP. O Enem também cobra muitas coisas próximas ao que está acontecendo no nosso contexto. A Unesp também faz isso, a VUNESP tem esse hábito, tá? Só que a diferença é que não precisa fazer intervenção, pode fazer uma conclusão por síntese, isso que nós discutimos. O que não pode de jeito nenhum no vestibular, nos vestibulares feitos pela VUNESP? Usar modelos prontos, tá? Já deixou claro lá no manual do aluno que se usar modelo pronto você será desclassificado, ou ainda que se fizer pequenas partes, né? Ainda que você utilizar pequenas partes, elas serão descontadas do texto, o que pode causar um prejuízo muito grande, tá? Para esta aula nós vamos ler um modelo de redação, ver como é que ele se estrutura, se ele é bacana, qual nota poderia ser tirada dele, e depois nós vamos para um tema, certinho? Vamos lá. Olha só, no filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin retrata o modelo de redação, retrata o modelo de trabalho de um homem no início do século XX, durante o período conhecido como Segunda Revolução Industrial. Na sua interpretação estereotipada, o homem trabalha como um robô, executando um trabalho repetitivo e entediante. O que Chaplin provavelmente não imaginava é que, em um futuro muito distante, o homem poderia ser literalmente substituído pela máquina. Vamos parar aqui e ver o que esse aluno fez. Primeira coisa, começa com o repertório cultural conhecido da sociologia, que é o filme Tempos Modernos. Pontuou depois da palavra Revolução Industrial. Depois ele começa a explicar um pouquinho o que passa no filme. Pontuou de novo depois de máquina. E aí ele faz uma ponte para o tema, né? Ele faz uma ponte dizendo, olha, Charlie Chaplin não sabia o que ia acontecer no futuro. Então ele está trazendo para 100 anos para frente, para a nossa época, e aí depois de certamente, a palavra certamente eu vou concluir esse raciocínio e colocar minha tese. Certamente os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho contemporâneas serão piores do que as ocorridas nas transformações industriais anteriores. Então aqui você está vendo que um jeito de fazer a introdução é você colocar um repertório cultural, que já resolve, né, que está de fora da coletânea, você explica esse repertório, você conecta esse repertório ao tema e depois você coloca a tese, tá? E aí você vai perceber como ele encabeça cada parágrafo. O segundo começa com em primeira análise. O terceiro parágrafo começa com analogamente. E o último começa com em suma. Ou seja, resumidamente, né, por fim. Então ele começou com elementos de coesão entre os parágrafos, e dentro dos parágrafos nós vamos ter também esses elementos de coesão. Então, veja, é possível, então, já entender que os critérios de coesão estão sendo atendidos, o critério de repertório cultural está sendo atendido, e vamos para a conclusão, depois você lê com calma, pensando se houve uma conclusão interventiva ou se houve uma conclusão sem intervenção. É possível tirar nota máxima usando as duas? É possível, sim, é aceito, mas é mais fácil você usar por síntese, porque é o que indica o manual do estudante. Então vamos lá? Em suma, assim como ocorreu nas revoluções industriais anteriores, veja, ele citou a Revolução Industrial na introdução, e retomo o exemplo aqui, tá? Toda mudança e evolução tecnológica trouxe consequências e aumentou a desigualdade social. Todavia, os impactos da inteligência artificial nas relações contemporâneas amplificarão ainda mais as desigualdades já existentes, pois o proletariado, em sua grande maioria, será substituído e descartado. Infelizmente, hoje, Chaplin não interpretaria um homem robotizado. Ele interpretaria um robô. Olha que interessante. Então, não houve aqui uma intervenção, não houve uma atitude otimista, pelo contrário, houve até a palavra infelizmente ali, né? Mostrando que é possível tirar uma nota muito boa a partir de uma redação que não tenha intervenção, desde que a banca não seja o Enem que vai exigir isso, certo? Muito bem, vamos agora para a próxima tela e discutir o tema dessa semana, para você fazer aqui para nós. Então, estamos falando, texto 1, monumento, obra constituída com a finalidade de perpetuar a memória da pessoa ou acontecimento relevante da história de uma comunidade, nação, etc. Qualquer edificação de grande estatura, cujas dimensões estética e imponência despertam admiração. Isso está no dicionário Ruais. Texto 2.
Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento de barbárie. Esse é o Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, que trabalha o conceito de indústria cultural. Tá? Passando também para a próxima tela. Muito bem. Foram precisos poucos segundos para que as estátuas do traficante de escravo Edvard Colston, em Bristol, no Reino Unido, fosse lançada por uma corda derrubada de seu pedestal, em 9 de junho de 2020. Colston foi apenas um dos muitos que tombaram. Estátuas do navegador Cristóvão Colombo e descobridor das Américas foram desmanteladas em Baltimore a São Francisco, de Boston a Richmond. Em Baltimore, aliás, discute-se rebatizar o dia de o dia de Cristóvão Colombo, 2 de outubro, e o dia dos povos indígenas. Como em um dominó, monumentos de colonizadores caíram em Londres, Paris, Bruxelas. Uns foram simbolicamente decapitados, outros grafitados e banhados em tinta vermelha, para lembrar a violência da escravidão e o genocídio dos povos originários das terras colonizadas. Em Lisboa, a palavra descolonizada foi pinchada na estátua do padre português Antônio Vieira, da Companhia de Jesus, que catequizou os indígenas do Brasil na época colonial, 1530 a 1822. Em São Paulo, a estátua do bandeirante Borba Gato balançou a internet, mas não desmoronou. Reacendeu discussões sobre aqui acho que faltou um pedacinho do texto, foi cortado na linha de baixo, tá? Texto 4. Monumentos nem sempre são salvaguardas da história. Eles dizem mais respeito à mentalidade do que o contexto de suas criações, as negociações políticas e do direito à memória, que é a missão de substitutos do ofício próprio dos historiadores. Sua natureza estática, contrária ao dinamismo dos processos sociais, pode gerar um efeito contrário, congelando no espaço representações de personagens e eventos que o acúmulo de pesquisas históricas com o tempo desacreditaram como falsas e impróprias. Quando toleramos a perpetuação de imagens de colonizadores, escravistas e bandidos em geral em nossas vias, é sinal que esses espaços não são tão públicos assim. É indício forte de que privilegiamos a memória de alguns. Erguer monumentos que enaltecem líderes políticos e personagens históricos é uma prática antiga do mundo ocidental. Rememorar é a razão por que tais evocações em metal e pedra foram erguidas. Esquecer pode ser a saída para sua sobrevivência polêmica e incômoda. Destruir essas imagens ou remover seus fragmentos para museus eliminaria uma presença desafiadora que pode e deve servir para discutir o perigoso poder das imagens e da mitificação dos personagens históricos nas sociedades contemporâneas. A cúpula Genbaku, o único prédio que permaneceu em pé perto do local onde a primeira bomba atômica explodiu, em Hiroshima, os campos de concentração de Auschwitz e o cais carioca de Valongo, principal porto de entrada dos africanos escravizados no Brasil, são construções que permanecem como lembrança do que não pode se repetir e do que jamais pode ser esquecido. Esculturas públicas, quase todas homenageando personagens que guardam em sua biografia dubiedades éticas, sugerem um igual desafio. Muito bem. Agora vem o tema para nós, né? Então, com base nesses textos, derrubar monumentos, os dilemas entre apagar o passado. Então, o que você vai pensar? Primeira coisa, a gente tem que pensar que nós estamos falando de uma espécie humana que ela necessita guardar lembrança de suas ações. Por que isso é importante? Porque através dessas lembranças a gente pode se orientar no presente. Como repertório cultural, você pode começar então falando, já que o tema é artístico, das cavernas rupestres. O que são os desenhos das cavernas rupestres, por exemplo, de Lascaux na França, ou da Serra do Salitre aqui no Piauí? Elas não são lembranças pessoais de uma pessoa que merece ser exaltada. Elas são ensinamentos coletivos que merecem ser seguidos por próximas gerações, a fim de que a vida seja mantida na sua integridade. Então são muitos desenhos de como abater aquele animal que é um predador, de como conseguir preservar o seu rebanho, são ensinamentos coletivos. Então não se vê nenhum problema aparentemente em relação a esse tema, quando se fala em cultuar o coletivo. Parece que o bem coletivo é importante. E aí entra dois teóricos, né? O Aristóteles, que diz que o homem é um animal social e político por natureza, e o Karl Marx diz que nós temos que aplicar todos as nossas condições socioeconômicas para o bem comum.
Até o próprio Aristóteles, no livro A Política, fala isso, né? Que o bom político é aquele que pensa no bem comum. Então, se a ideia é o coletivo, Aristóteles, as cavernas rupestres e Karl Marx vão privilegiar essa ideia de que o coletivo é mais importante que o individual. Mas existem também alguns outros teóricos que vão colocar o indivíduo como aquele sujeito importante a ponto de fazer a história se modificar e a sociedade passar por um estágio mais evoluído. Então a gente poderia elencar alguns nomes, como Galileu Galilei, que consegue mudar a forma de fazer ciência da Idade Média para o Renascimento. A gente consegue pensar em Newton, em Kepler, né, que descobre que as órbitas celestiais não são circulares, são elípticas. O Newton com a sua constante gravitacional, o Einstein com a sua teoria da relatividade. E a base filosófica que nós podemos usar para sustentar que seres humanos individuais são brilhantes o bastante para fazerem a sociedade modificar no seu aspecto histórico, por isso merecem ser lembrados, é Hegel. O filósofo Hegel, na sua tese Antítese e Síntese, na sua dialética, ele usa para compreender o vai e vem histórico. Por exemplo, nós estamos aqui nos comunicando hoje por uma tecnologia do século XXI. Se a gente tivesse nascido antes da Revolução Francesa, possivelmente a gente não estaria nem aqui, nem fazendo o que estamos fazendo e nem reivindicar nossas liberdades ou direitos de agir. Possivelmente, se tivéssemos nascido na Idade Média, estaríamos preocupados em como salvar nossa alma. Né? Então, nós somos, segundo Hegel, fruto da história. O livro dele, A Fenomenologia do Espírito, traduz a ideia de que nada escapa à história. E o que faz a história mover são os grandes homens que vão culminar numa história final da humanidade, que seria, ele é um cara da Revolução Francesa, né, ele vive esse momento, que estaria personalizada com a ascensão da burguesia e da Igreja Católica como dois segmentos que poderiam transmitir a liberdade para o homem. A Igreja tira o homem da escravidão, da servidão, e a burguesia tira o homem da escravidão também, né? Então ela promove a liberdade, a igualdade e a fraternidade a todos. E assim Hegel diz que atingiríamos o fim da história, tá? Agora, os críticos poderiam dizer que esses caras, eles só estão no livro didáticos porque foram pessoas que conseguiram, via sangue, revoluções, tal, serem marcados, mas eles não fazem história sozinhos. Se você olhar o próprio Newton, ele fala: só cheguei aqui porque subi no ombros de gigantes. O que isso quer dizer? Que ele considera que o trabalho dele não é isolado, não é sozinho. Então, se tivermos que erigir uma imagem que fosse cultuar Newton, para ele seria mais justo cultuar uma imagem de todos aqueles que ajudaram para que ele chegasse ali, os gigantes que estavam por detrás dele. Em outras palavras, quando alguém recebe um prêmio Nobel, esse prêmio Nobel, ele deveria ser recusado por esses artistas. Porque um ator, o sujeito que escreve um livro, um professor que é homenageado, ele não faz seu trabalho sozinho. Sabe, eu trabalho em escola há muitos anos, né? E eu creio que a educação, ela não se faz comigo em sala de aula, ela se faz também comigo, mas a pessoa que está aqui ajudando a gravar essa aula, ela também está fazendo educação, ela também está proporcionando a você assistir essa aula. A pessoa que está fazendo um cafezinho na sala dos professores está fazendo educação. A pessoa que tira xerox, ela também está proporcionando um material didático para o aluno ali, ó, no que ele precisa. A pessoa que atende o pai, que atende o telefone, que limpa o chão do colégio, também está fazendo educação. Então, no campo da arte, no campo da ciência, no campo da história, os monumentos, eles estão marcando aquela pessoa que se destacou, mas ela não se destacou sozinha. Por isso que talvez seja legal você pensar, de novo, na questão de coletividade. Tá? Então, o tema especificamente está dizendo: derrubar monumentos é bacana ou não? Aí você vai se posicionar. Primeiro você vai ter que saber responder sim ou não. Se você responde sim, justifique a sua resposta. Essa sua justificativa é uma tese. Se você diz não, sua justificativa é uma tese. Então vamos supor que você diga assim: derrubar monumentos é importante. Por quê? Porque a história não foi feita só por aqueles que estão homenageados. E muitas vezes esses que estão sendo homenageados foram bandeirantes, foram pessoas violentas, escravocratas, que eles mesmos mandaram erigir as suas imagens. E como comprovação do que eu estou te falando, você vai usar o Brás Cubas, personagem de Machado de Assis, do livro Memórias Póstumas do Brás Cubas, de 1881, pertencente ao realismo. O que ele fez no final da vida dele? Ele não se casou com a mulher que ele amava, que era Virgília, e para suprir o seu tédio, ele subia até o morro, até a favela, e fazia caridade.
Mas isso é bacana. Então, a gente tem que fazer uma estátua pro cara, ele faz caridade. Não precisa fazer estátua para ele, tá? Porque ele mesmo descia, ia até o jornal e ele escrevia reportagens e notícias elogiando a pessoa dele como aquele que ajuda os outros, tá? Só que a gente tem que lembrar que ele está fazendo caridade com um dinheiro que ele nunca trabalhou. Ele herdou a fortuna do pai. Então, se a gente tiver então que fazer uma estátua para alguém que está fornecendo dinheiro para o pobre, não é nem ele, é o pai dele que trabalhou, ele não, ele só gastou o dinheiro do pai, não teve nem emprego, né? Bom, e assim, a gente poderia pensar, ó, derrubar monumentos. Não, você poderia também pensar, por quê? Porque ele faz parte da história e do jeito que está lá, a gente pode usar tanto para exaltar aquele sujeito que individualmente se considera importante, quanto para perceber o quanto a humanidade não poderia passar por aquilo de novo. Em caso, por exemplo, como você está na coletânea, as imagens de Borba Gato, as imagens daqueles escravocratas, tal, eles, eu acredito como professor que a gente não deve apagar a história. A gente deve deixar a história bem viva, principalmente a história cruel, a história do nazismo, a história do fascismo, a história de guerras. Porque se a gente tiver que apagar, que derrubar os monumentos, a gente tem que tirar a disciplina de história das escolas. Porque a história traz todas as guerras, e principalmente as guerras contadas do ponto de vista dos vitoriosos. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala que Dom Manuel, ou Venturoso, que era rei de Portugal na época que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, a gente tem que lembrar que quem veio foi o Cabral, foi o Caminha, foi o Nicolau Coelho, foi um monte de gente simples de Portugal, funcionários de Portugal, mas quem leva a glória é o rei. Então, o que esse tema está querendo dizer é para você escrever sobre essa tensão. Como a gente vai entender esse acúmulo histórico como uma homenagem para um sujeito ruim, como uma homenagem para um sujeito bom, ou como um momento histórico que deve ser criticamente refletido para a gente fazer ou não fazer aquela ação novamente, tá? Bom, então isso são os dilemas entre relembrar e apagar o passado. Relembrar o passado é bacana. Eu acho que isso é imprescindível para a gente viver melhor, tá? Mas apagar o passado nunca. Sabe por quê? Que se você apagar o meu passado, se você me colocasse agora com a minha idade, mas com uma memória que começasse hoje, a partir do zero, eu cometeria tantos erros, né, que eu tenho até medo de quais eu poderia cometer. Sabendo que eu tenho agora uma experiência acumulada de 40 anos de idade, eu já tenho um fortalecimento moral para olhar para o meu passado, para sentir vergonha dele, para me inspirar nele em como não agir dessa forma de novo. Entenderam aqui o raciocínio? Bom, é isso, né? Espero que tenham gostado. Faça o seu texto e mande pra gente. Até a próxima.